Quando você começa a se posicionar dentro do nicho, você vai ganhar mais autoridade, você vai ganhar um público mais fiel ao que você fala. Afinal de contas, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contacts Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, a vida real de quem empreende neste país, de quem decide ter um CNPJ, de quem decide de fato lutar aí pelo nosso Brasil, pela construção de riqueza aqui, neste lugar que nós gostamos tanto, né? E hoje um episódio muito especial, como todos os outros, mas hoje o assunto que nós vamos falar hoje, de fato, é uma... Sabe aquela dúvida que sempre fica na cabeça do empreendedor, de quem decide ter um negócio? Ele sempre tem essa dúvida. E hoje nós vamos falar sobre como que ele consegue ser ajudado e tomar a melhor decisão. E nós vamos falar sobre nicho, o poder do nicho. Será que eu devo nichar? Será que eu devo atender um público específico? Será que eu devo atender todo mundo? Como que deve ser a minha decisão? Qual que é o melhor caminho que eu devo seguir? E para falar sobre este assunto, eu convidei o meu amigo, meu parceiro de batalha de luta aí, do mercado de contabilidade também, Robson. Seja muito bem-vindo, desde já. Muito obrigado pelo convite, não, né? Muito obrigado pelo aceite do convite, de ter vindo até aqui, partilhado seu conhecimento, sua experiência. E desde já seja muito bem-vindo. Queria pedir já desde já para você se apresentar. Quem que é o Robson, o que o Robson faz, de onde que o Robson vem, enfim. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado pelo aceite do convite. Boa. Ricardo, primeiro, grande prazer estar aqui no podcast do Via Contacts. Até saber que já tem um ano de estrada aí que vocês estão realizando esse trabalho, acompanho, e realmente um trabalho muito positivo, com vários episódios completamente diferentes, trazendo vários conteúdos positivos para quem acompanha. E muito prazer, meu nome é Robson Araújo, eu sou contador dos publicitários, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o poder do nicho e como você pode fazer para entender como isso vai mudar a trajetória do seu escritório de contabilidade, como isso pode mudar a trajetória do seu mercado. Porque quando a gente fala de nicho, a gente não está se prendendo apenas na questão contábil. Todo segmento pode nichar para que você consiga ter estratégias melhores para o seu negócio. Ótimo, muito bom. Robson, bom, a gente está aí no meio no mercado de contabilidade, né? E no mercado de contabilidade, existem aquelas empresas que abrem para todo mundo, cara, vou atender todo mundo. E existem escritórios, empresas que são muito nichados. Assim como a sua empresa que atende publicitários, especificamente publicitários. Mas, de modo geral, o nosso público que nos acompanha aqui, eles são empreendedores digitais, donos de e-commerce, prestadores de serviço, e eles também têm essa dúvida. Então, eu queria pedir para você contar a sua trajetória, como que foi lá começar a empreender, como você falou assim, cara, vou ter um CNPJ e vou empreender, vou construir Brasil. E como que foi essa trajetória desde lá do começo até chegar aqui? Boa. A minha trajetória, por incrível que pareça, começa no mercado editorial, né? Eu era CFO do Grupo Leia de Game of Thrones. O mercado editorial estava saturado, os grandes players entrando em RJ, e eu me via numa situação de recomeçar através de outras oportunidades, porque o mercado editorial, de fato, já estava ruim. Eu já tinha virado sócio, inclusive, do Grupo Leia, e lembrei que eu tinha um projeto de gaveta, que era ter um escritório de contabilidade mais disruptivo, trazendo mais consultoria, muito mais voltado para uma empresa de auditoria. Até porque o meu viés de trajetória profissional veio no mercado de auditoria, trabalhei durante muito tempo na BDO. E aí, quando a gente começa ali em 2018, o foco da Smart Solve era consultoria e auditoria, não era contabilidade. Eu via a contabilidade até como algo mais marginalizado. E a gente consegue conquistar alguns clientes de auditoria e consultoria. E, por segundo plano, a gente começa a atender fazendo outsourcing contábil. E de forma completamente generalista. Não tinha nenhuma intenção de sermos nichados, até porque nem era o nosso foco. Quando a gente se deu conta, a gente tinha muito mais clientes no mercado contábil
do que no mercado de auditoria, que é um mercado mais difícil de você se inserir. E a gente patinou bastante tempo até que virou o nosso produto número 1, a contabilidade. Nenhum momento a gente falou de nichar, até porque o nicho para a gente naquele momento era algo como muito receio, né? Se eu nichar, de repente eu fecho as portas para alguém que quer pegar o nosso trabalho, que quer entender um pouco mais sobre o que a gente faz, e vai ficar um pouco mais difícil a gente conseguir chegar nessas pessoas. E pelo contrário, né? Na verdade, quando você começa a se posicionar dentro do nicho, você vai ganhar mais autoridade, você vai ganhar um público mais fiel ao que você fala. Afinal de contas, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, nossa trajetória vem bem baseado nisso, tá? Então, início ali da nossa jornada como auditoria e consultoria, entendemos que o BPO seria uma porta por crescimento, por osmose mesmo, e muito depois veio a questão do nicho. E a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe aí. Legal, muito bacana. Eu lembro, você falando isso, eu me recordou de quando eu comecei a Via Contact, o CNPJ lá. E quando eu comecei o primeiro ano da empresa, eu trabalhava CLT em uma empresa, numa fábrica, a fábrica de ovo Maltini, aqui no Brasil. Eu trabalhava nessa fábrica e tinha um CNPJ, então eu trabalhava à noite e no final de semana. E os primeiros clientes, eu lembro que eu pensava assim, cara, qualquer cliente, de qualquer jeito, de qualquer coisa, até eu conseguir ser meu primeiro cliente, vou atender ele de qualquer forma. E aí depois, com o passar dos anos, você vai percebendo que, poxa, cara, eu vou ter dificuldade, porque o sistema tributário brasileiro é um manicômio. A gente tem indústria, comércio, prestador de serviço. A gente tem simples, lucro presumido e lucro real. E dentro desses universos, nós temos ainda diversos segmentos totalmente diferentes. Como que eu consigo atender? Eu acredito que é humanamente impossível você conseguir atender todo mundo, né? Sim. E até você conseguir falar, e num mercado tão concorrido que nós temos hoje, nós conseguimos falar com propriedade sobre algum determinado, sobre todos os assuntos, né? De uma vez só. Então, por isso a importância do nicho. E quando que foi o insight, assim, você falou assim, cara, eu preciso nichar? Porque você tinha... A empresa inicialmente era de auditoria e consultoria, né? Você se viu ali depois, num momento que era até marginalizado ainda, você não queria, né? Posso entender dessa forma? Você não queria ir para o mercado de contabilidade. Mas aí você entrou nesse mercado e quando você se deu conta, era a sua principal receita ali, os maiores clientes eram do mercado de contabilidade. Como que foi? Quando que você se deu conta que deveria nichar e parar de atender todo mundo, né? Vamos dizer assim. Boa. Eu trabalhei durante 8 anos dentro de uma grande agência de publicidade e uma das maiores do mundo, inclusive, que é a UMAP BBDO, do grupo BBDO. O Fernando, meu sócio, trabalhou na UMAP junto comigo e trabalhou em outras gigantes do mercado publicitário. Fazer um parênteses aqui, Fernandão. Abraço, viu? Logo a gente marca também pra você vir aqui bater um papo com a gente. Boa, vai ser um papo incrível também. Fernandão é 10. E a gente já tinha essa experiência enraizada, né? Por ter desenvolvido grandes trabalhos e cases de sucesso por onde a gente passou. Já estava na nossa cara, né? A minha esposa foi uma grande influenciadora da gente querer fazer esse processo de nichar, mas eu sempre fui contraditório a ela. Falei assim, é o que eu falei do receio, né? Se eu de repente começar a me posicionar no mercado, eu vou fechar a porta para pessoas que nesse momento eu não posso. Eu não posso deixar de atender pessoas, clientes que vão bater na minha porta. E demorou ainda para eu conseguir tomar essa decisão. A gente precisou começar a participar de processos de network, né, de contábil, participar de eventos de contabilidade, ter pessoas que pudessem ter passado por outras situações para que a gente pudesse ter essas pessoas como referência. E aqui eu deixo o meu grande abraço e muito obrigado para o Rogério Famelli, da ABS. Ele é o meu mentor. Foi ele quem fez todo esse processo de abrir os nossos olhos para esse mercado do nicho. Quando a gente começou a sentar com ele,
e a gente fez um processo de clusterização da nossa carteira, a gente descobriu que 60% da nossa carteira já era do mercado publicitário. Quando a gente identificou que o nível de satisfação dos clientes que eram publicitários eram muito maior do que os que não eram, a gente conseguiu identificar que a gente, de fato, ajudava esses clientes de uma forma completamente diferente. Por quê? Isso estava enraizado na gente. A gente consegue, de fato, bater o olho em uma apresentação de uma agência de publicidade, identificar se a margem de lucro dele está ou não está dentro da média de faturamento dessa agência de publicidade. A gente até brinca que, normalmente, as empresas consideradas como urgências, que faturam ali entre 15 a 50 mil reais, eles obrigatoriamente precisam ter uma margem de 70%. E muitas vezes, por desconhecimento, eles não conseguem atingir essa meta. Mas a gente conhece a fundo os custos da agência de publicidade. Às vezes, no detalhe, que pode ser um detalhe até generalista, né? Que, por exemplo, a gente identifica uma despesa financeira fora da curva para dentro de uma agência de publicidade. Cara, por que ele está usando geração de boletos ali, sendo que ele poderia ter alternativa sem custo? Por que ele gasta ainda com pacotes mensais de tarifas bancárias, sendo que ele poderia usar uma conta digital? Por que ele ainda contrata pessoas no modelo CLT, sendo que o mercado inteiro publicitário contrata PJs e trabalhos pontuais, até para você ter uma dinâmica melhor no trabalho? Então, a gente consegue ter essa pluralidade de conhecer de fato o mercado para trazer positividade para o nosso cliente, trazer retorno de fato. E, de fato, a gente começou a até olhar o que era de entregável para esses clientes. E a gente viu que para o cliente publicitário a gente não entregava nem balancete. A gente, de fato, preparava relatórios que o cliente do outro lado pudesse visualizar o resultado dele de uma forma melhor, fazendo a segregação entre custos fixos, custos variáveis, receitas de diferentes canais de venda, fazer o MRR dele, porque muitas vezes o cara ele vende isso para o cliente dele ali na estratégia de marketing, mas para o negócio dele ele não faz a mínima ideia, ele não sabe o CAC dele, só que ele vende isso. Quando a gente começa a apresentar essas estratégias para o nosso cliente, a gente leva qualidade, e outra, cada vez que a gente apresenta, a gente consegue aprender mais desse mercado. Excelente. Você comentou do Rogério Famelli, inclusive o Rogério esteve aqui neste podcast, vou até deixar aqui em cima, aqui, em algum lugar aqui dessa tela, você vai encontrar aí, depois que terminar esse episódio aqui, você clica aqui, já deixa salvo ali para você acompanhar esse episódio com o Rogério Famelli também, que é um grande player do mercado de contabilidade, que assim como inspirou, você inspira também muita coisa na Via Contax, é um amigo aí que a gente fez nessa jornada, né, nessa trajetória, e de fato também tem ensinado muito aí, não só a Smart Solve e a Via Contax, mas como todo o mercado de contabilidade como um todo aí, né? Eu até brinco muito que a gente tem uma puta sorte, né, Ricardo? Tem. Porque além de ter pessoas do bem nesse mercado, a gente conseguiu criar um ciclo de amigos, de parceiros que trabalham dessa forma positiva. Pô, se a gente pensar há 10 anos atrás, qual era a possibilidade de 2 contadores estar batendo um papo aqui? Acho que não aconteceria. Porque era uma concorrência Eles se viam muito burra, mais como concorrentes do que como parceiros, né? E, poxa, a gente consegue crescer, a gente tem mercado para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Na verdade, a gente divide o mesmo pódio, né, cara? Não tem concorrência. E é bom aqui, um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente estava discutindo aqui sobre ferramentas para melhorar a nossa performance. A gente tava falando que, cara, eu tô usando essa ferramenta aqui, cara. Você já testou? Aí você falou, você tá fazendo isso daqui? Cara, me fala o que você tá usando aí que eu vou testar lá também. É isso. E é assim que a gente cresce, né? Eu sempre uso o exemplo da 25 de março, né? Cara, tem umas 30 lojinhas lá pequenininhas vendendo exatamente a mesma coisa lá. Mas todo mundo ali é amigo, todo mundo ali se junta para criar um polo industrial, e aquele ali é o ponto onde todas as pessoas vão lá comprar as coisas. E todo mundo vende. E todo mundo vende. Então, quando a gente tem essa relação aqui, cara, eu usava essa ferramenta aqui, agora eu tô usando essa. Essa daqui deu certo, viu? Não usa essa daqui não, que essa daqui não vai ser legal. Então, essa troca é muito, muito saudável, e eu acho que deveria ser assim, não... Com a gente é assim, mas acho que todo mercado deveria ser assim, que é um crescimento saudável aí para todo mundo, né?
É isso mesmo. Pô. E, poxa, bacana. Para empresas que ainda não estão nichadas, aí que ainda tem esse medo, assim, fala assim, cara, eu vou perder cliente. Ou às vezes até tem um receio, porque já tem uma carteira de clientes ali muito diferente, né? Que não é uma carteira homogênea, tipo assim, a minha carteira é toda de publicitários, minha carteira é toda de e-commerce, por exemplo. Mas é muito diferente, assim, né? Vai existir ali um processo também de perda de clientes, né? A partir do momento que você fala assim, cara, eu vou nichar e eu vou começar a me comunicar muito especificamente com esse nicho, certamente vai ter ali alguma perda de cliente ou alguma coisa que você vai ter uma perda. Isso é inevitável ali. Como que a gente consegue administrar isso? Se isso aconteceu lá contigo, quando você falou assim, cara, vou nichar para atender publicitário, isso aconteceu, e como que lidar isso da melhor maneira? Tá. Apesar da gente ser hoje nichados no mercado publicitário, nós temos ainda clientes da nossa base inicial de uma forma mais generalista. E nós continuamos aceitando clientes que não são publicitários, né? Então, às vezes bate na porta lá um médico, a gente tem indústria química dentro da nossa carteira, a gente não deixa de atender esses clientes. O que a gente fez internamente foi criar células diferentes para atendimentos personalizados. E a gente sempre deixa bem claro para o cliente, a gente não vai conseguir ajudar vocês da forma que a gente ajuda o mercado publicitário, porque a gente de fato está mergulhado nesse mercado. A gente de fato está cada vez mais buscando um aprimoramento. Falei um pouco antes da gente iniciar aqui sobre eu buscar mentoria de dono de agência de publicidade. Eu quero entender as mesmas dores que o meu cliente tem para desenvolver, falando sobre o empreendedorismo de uma forma geral, para eu conseguir falar a mesma língua dele e não falar um contabilês, né? Eu quero falar a língua do empreendedor. E eu não vou conseguir fazer isso pro cara da indústria química, pro médico e para outros segmentos. Mas eu vou conseguir fazer um atendimento razoável para ele. O ideal é que a gente seja sincero com esses clientes. Tem várias contabilidades aí que vão poder te dar um atendimento mais qualificado, te trazendo benefícios que talvez eu não possa dar. Mas se você quiser, tá aqui. Quando a gente coloca a comunicação direcionada para esse mercado, automaticamente reduz o nível de procura desses outros segmentos para você. Isso é natural. Mas se você tem um bom atendimento dentro de casa, se você tem uma boa experiência para o cliente, ainda que não seja do seu nicho, esses clientes não vão sair da sua base. A gente tem uma taxa de churn muito pequena. Então, mesmo quando a gente passou por esse processo, essa transição de nicho, quando a gente fez essa clusterização, nós não perdemos clientes. E aí tudo isso com base na experiência do cliente, com base no atendimento. A gente até brinca que, quando você entra num site de um escritório de contabilidade, você vai ver tudo muito igual, né? Você vende o quê? Vende contabilidade, vende fiscal, vende trabalhista. Cara, você esquece do primordial. Qual é o seu diferencial na hora que você vende um trabalho? O nosso diferencial, de fato, é o atendimento, é a experiência do cliente. A gente está preocupado que com aquele cliente ele realmente tenha um momento extraordinário dentro da contabilidade. Primeiro com entregas, com qualidade no trabalho. Mas isso às vezes falha. E a gente sabe que a gente está sujeito a erros de processo, a falhas de processo de contabilidade. Mas se o seu cliente está satisfeito, se você primeiro se cuidou para você criar relacionamento e depois criar negócios, esse cliente vai permanecer com você, você não vai ter esse risco na transição. Então, se eu puder deixar uma dica aqui hoje para quem está começando o seu negócio, entenda primeiro o seu mercado, faça uma clusterização da sua carteira de trabalho, veja o que você tem de experiência na sua trajetória profissional e que de fato você consiga ajudar o seu cliente. Primeiro, se preocupe com o cliente. A gente tem vários cases de sucesso aí, desde Nubank, Disney, Reserva, que são cases que as empresas se preocupam em primeiro lugar com o cliente para depois se preocupar com o seu negócio. E isso vai ser consequência. Você vai ter resultados positivos com isso. Show. E
Cara, é exatamente isso que acontece mesmo. Um outro ganho muito, muito interessante que eu vivi lá na Via Contactos, quando a gente falou assim, cara, eu vou atender negócios digitais e e-commerce. E-commerce e negócios digitais. É o que eu vou atender. O ganho operacional disso também é muito grande. Por quê? A sua operação, você imagina só você, eu vou atender todo mundo. E aí a sua carteira de clientes começa a crescer. E aí você termina um atendimento aqui dando um suporte para um cara que tem um e-commerce e que precisa saber sobre o diferencial de alíquota. E aí depois você vai atender uma padaria que é um mundo completamente diferente. Loucura. Loucura. E aí o terceiro atendimento é sobre um negócio digital que quer saber sobre automação de nota fiscal e como que ele consegue ter um benefício para ele pagar menos imposto. Cara, você vai deixar o atendente maluco ali, né? Sim. Porque são universos muito diferentes. Então, o ganho operacional, poxa, eu vou atender ali, eu tenho o meu time de atendimento ali que vai atender e-commerce, que vai atender publicitários. Então, ele já sabe como fazer aquilo. Porque o mercado é muito semelhante, é muito parecido. O mercado é igual, mas as empresas mudam pouca coisa ali entre elas ali. Uma coisa que eu percebi e aprendi, e isso a gente já tem muito equalizado na empresa, é esse ganho operacional. Você sentiu isso, você percebeu isso também lá na SmartSolve, quando você falou, cara, vou atender publicitários? Cara, a gente fez 2 processos meio que simultâneos, né? Primeiro, a identificação do nosso nicho, e isso como grande oportunidade. Mas o que realmente fez uma grande diferença para nós foi estancar a operação do atendimento. Criar, de fato, um departamento de sucesso do cliente, de relacionamento. E eu até falo essa frase diversas vezes, né? Primeiro crie relacionamento para depois criar negócio. E você falou assim da pluralidade em relação a segmentos diferentes. Até por regime tributário a gente faz uma separação. Hoje a gente tem o nosso maior time na SmartSolve é de fato o sucesso do cliente. Para a gente conseguir ter um atendimento mais ativo com esses clientes, ter um atendimento segregado por regime tributário, então a gente cria dentro do nosso time de sucesso do cliente pessoas, primeiro que na linha do DISC tem o perfil de influenciador, de comunicador, e segundo, pessoas mais analíticas para que possam entender um pouco mais sobre cada regime e dar uma resposta rápida para esse cliente. Vai ser com isso que a gente vai criar uma dinâmica melhor para esse cliente. Ele entra com você, porque ele tem uma dor de um outro escritório de contabilidade, mas ele só vai permanecer se de fato ele tiver uma boa experiência. Legal. Antes da gente conversar, a gente conversou bastante antes de começar o episódio, né? E você falou isso agora, eu recordei de um outro assunto que nós falamos antes, que foi da nossa posição enquanto líderes dos nossos escritórios, de identificar as pessoas e colocar as pessoas nos lugares certos. Aí você comentou comigo, poxa, cara, tinha um cara do tributário que hoje ele tá no comercial. Aí eu falei assim, cara, lá na empresa é a mesma coisa. Tinha um cara que é o Mikael, que trabalhava no BPO financeiro, na operação, só que ele era um cara que eu identificava nele muito o perfil do comercial. E hoje ele tá no comercial, tá voando lá. E quando a gente vai contratar uma pessoa, ou quando a gente vai conhecer a pessoa que vai trabalhar nas nossas empresas, a gente aplica sempre o perfil DISC, que é para a gente entender ali o perfil comportamental dessa pessoa, se ela é uma pessoa, igual você falou, se ela tem um perfil mais influente, se ela tem um perfil mais com controles, preocupa-se mais com a questão da conformidade das coisas, para a gente colocar essa pessoa no lugar certo. Não adianta você colocar as pessoas que têm uma habilidade específica e não acreditar nesse potencial dela. Eu acho que e não colocar ela no lugar certo. Né? Eu acho que aí está talvez a grande diferença do chefe e do líder. O chefe ele vai se preocupar em uma cobrança excessiva atrás de resultados. E um grande exemplo, inclusive, de chefe é o Steve Jobs. O cara ele tinha... E assim, ele trabalhou isso com muito êxito, inclusive. Ele era um bom chefe, porque ele, de fato, cobrava resultados e obtinha isso. Mas quando a gente fala de líder, é você ter essa visão de olhar o cara que estava lá no departamento financeiro, eu olhar no cara que estava no departamento tributário, ver que talvez eu continuar fazendo cobranças excessivas em cima dessa pessoa
ela não vai me trazer o melhor benefício para a empresa e para ela própria. Então, você conseguir visualizar onde essa pessoa tem o melhor rendimento de acordo com o perfil dela. Esse é o poder do líder, o que você traz como grande diferença do líder, né? E às vezes você tem um excelente profissional, ele só está no lugar errado. Só está no lugar errado. Ele só está no lugar errado. A minha preocupação sempre quando eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na Via Contax é quem é essa pessoa. Qual que é a história de vida dela. E não necessariamente no primeiro momento se ela sabe apurar um imposto, ou se ela sabe fazer uma conciliação bancária, ou se ela sabe fazer uma venda. Porque essa pessoa, você tem que olhar e falar assim, cara, essa pessoa vai estar comigo aqui no campo de batalha, nas trincheiras da guerra, buscando os resultados junto comigo. Então, precisa saber quem que é essa pessoa. E aí, daí já começa muito a questão cultural do nosso negócio ali. Hoje a gente tem, graças a Deus, um time muito coeso, que se gosta, que se junta ali, o pessoal viaja, vai faz uns happy hours juntos, final de semana tá em algum lugar. Faz total diferença, porque tem essa né? sinergia. Porque tem essa sinergia, algo em comum, né? Eles se encontram algo em comum ali porque a gente olha muito para quem são as pessoas antes de saber, de fato, o que ela sabe ou não sabe fazer. Isso tem funcionado muito bem lá dentro do escritório e, cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis e que mais dá resultado é quando você vai aprendendo a lidar com gente, né? Com pessoas. Sim, é verdade. A gente até criou um processo lá, a gente criou o Yellow Book. E aí você vê a questão do Yellow, né? Eu tô sempre com algum acessório amarelo, relógio, camiseta, tênis, uma Branding, pulseira. né? É brand total. E eu até tenho uma frase que eu gosto bastante, que é uma letra da música do Emicida, que é "Caminho na calçada sempre, nunca te vi". Cara, se você não for intencional o suficiente para ser lembrado pelos seus clientes, por quem você quer atingir do outro lado, cara, quem você vai ser na fila do pão? Então, é extremamente importante que você trabalhe com isso. Mas voltando ao nosso assunto, teve uma grande mudança significativa para a gente quando a gente fez essa implementação do Yellow Book. De não ser só aquela frase da parede. Você realmente ter direcionamento para o seu time do que você acredita como cultura da empresa para você conseguir dar esse direcionamento. E hoje a gente tem a cada contratação um período de 2 semanas, onde a primeira semana a gente tem a semana inteira para identificar o fit cultural. Se essa pessoa está adequada ao que a gente entende como cultura. A segunda semana a gente faz a avaliação técnica, porque eu consigo treinar a parte técnica, mas se a pessoa não está enquadrada na nossa cultura, isso vai ser muito mais difícil dar treinamento. É aquela coisa de você demorar para contratar e demitir rápido. É isso. Se você tiver que errar, cara, erra rápido. Erra rápido. Esse foi um grande ensinamento que eu tive nos últimos anos aí e que, de fato, faz toda a diferença. Porque se você parar para pensar, uma contratação errada, você perde muito tempo. É verdade. Porque você perde o tempo de contratação, de adaptação dessa pessoa. Então, cara, se você viu que ali no primeiro momento, em 2 semanas, por exemplo, não, cara, você fala assim, cara, não sei se eu acertei, cara, já é um excelente ponto para você falar assim, cara, não segue. Sim. Porque não vai ser. Se você tem dúvida se você acertou, é um indicativo ali que você não acertou. Esse é um ponto bem, bem claro assim mesmo que eu tenho. Acho que a gente tem até um livro aqui, né, que diz muito relacionado a isso. Comece com o porquê. Sim. Cara, se você tá na dúvida, é porque você precisa se questionar mais. Você precisa saber perguntar, saber identificar o seu problema. E isso daqui serve para tudo, né? Não só para esse problema da gente conseguir identificar os nossos erros de uma forma mais rápida, mas daí voltando para a linha do atendimento. Cara, esse livro para mim é um dos melhores que tem nesse sentido, porque se você tem dentro do seu time pessoas que saibam perguntar, elas vão ter boas respostas para dar. Lá no escritório a gente tem o que a gente chama de... O nome é Comitê de Não Conformidade. É aquele nome bonito, né? Que, poxa, eu vou colocar lá Comitê de Não Conformidade. Mas, de uma forma popular, a gente chama Comitê de Cagada. Quando acontece alguma coisa errada, a gente pega esse assunto e leva lá para o Comitê de Não Conformidade, vulgo Comitê de Cagada.
E aí a gente aplica os 5 porquês. Top. Cara, por que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu porque o fulano não falou com o ciclano. Por que o fulano não falou com o ciclano? O fulano não falou com o ciclano porque ele não tinha essa informação. Por que ele não tinha essa informação? Porque não era documentado e faltou um treinamento. Quando a gente aplica esse framework dos 5 porquês, às vezes a gente encontra com menos porquês, às vezes com mais porquês. Mas, em média, em 5 porquês a gente encontra a causa raiz de um problema, daquele problema, e a gente para de trabalhar no que aconteceu ali e trabalha na causa raiz. A gente para de trabalhar no efeito e começa a resolver a causa de todos os problemas. Então, isso é um negócio que dá muito certo, que faz muito sentido, e é onde a gente, quando acontece algum erro e a gente leva para esse comitê de não conformidade, vulgo comitê de cagada, a gente sempre encontra a causa raiz daqueles problemas e aí a gente consegue trabalhar mais profundamente no problema de fato. Cara, quase todos os problemas do mundo estão relacionados à falta de comunicação. Sim. Né? E você saber perguntar alguma coisa praticamente resolve isso. A gente fala até do ChatGPT, né? ChatGPT, cara, o que é? Você saber fazer perguntas. Exato. Você tem que aprender a fazer perguntas. Que aí você constrói prompts de comando que, cara, à medida que você vai aprendendo ali, treinando o ChatGPT, o seu expert ali no ChatGPT, você consegue obter melhores respostas. Então, até uma inteligência artificial, ela funciona na base da pergunta. Da pergunta. É essencial, né? Inclusive, para você construir os bons prompts, se você começar pedindo para o ChatGPT quais as perguntas ideais para construir o Sim. prompt que você está pensando, ele vai te ajudar, inclusive, a fazer as boas perguntas. Sabe uma coisa que, falando do nicho, voltando a falar um pouco mais do nicho, que é o nosso assunto central aqui hoje, se você que está nos acompanhando aí ainda tem essa dúvida, cara, vocês estão falando, é legal pra caramba, porque, cara, vocês já têm um negócio, já deu certo e tal, mas eu não sei, eu tenho receio de perder dinheiro e tal. Uma coisa que faz bastante sentido, e é um exercício, eu acho que as pessoas podem fazer, se elas já têm essa vocação, igual você falou assim, poxa, cara, vê qual que é o nicho que você tem mais aptidão, analise sua carteira de trabalho, tudo que a gente falou aqui hoje. Tem um negócio que é bem legal também, um exercício que é bem bacana de se fazer, que é quando você analisa, tem um framework que é o TAM, SAM e SOM. São termos em inglês, né? TAM é o tamanho do seu mercado. Qual que é o tamanho do mercado dos publicitários? Quantos publicitários tem no país? Quantos e-commerces tem no país? Aí você olha para o seu nicho, que você quer atender, que você entende que tem mais aptidão, que você quer trabalhar nesse nicho específico, quantos desses tem no Brasil? Isso é uma informação pública. Às vezes você tem lá no mapa das empresas, você tem essa informação. Tamanho do seu mercado. Tamanho desse mercado. TAM. SAM. Tamanho do mercado que é endereçável, que você conseguiria vender alguma coisa. Ou seja, que você conseguiria ofertar alguma coisa. E o SOM é o que você, de fato, dentro da sua realidade, você consegue atingir. Então, vou usar números hipotéticos aqui. Vamos imaginar que você tem no seu nicho, que você quer nichar, e parar de atender todo mundo e nichar. Poxa, eu tenho 1 milhão de empresas desse segmento. Tá, tem 1 milhão de empresas. Só que o que eu consigo ofertar, de acordo com as análises que eu fiz, são 600 mil empresas. Legal. De 600 mil empresas, eu tenho 10 mil que eu consigo, em X tempo, falar com essas empresas. Ou eu tenho 1.000 empresas, tenho 10 empresas que eu consigo falar com essas empresas. Começa por aí. Mas você já tem uma visão muito mais clara do tamanho desse mercado, do tamanho do mercado que você consegue endereçar e do tamanho das empresas que você, dentro da sua realidade, consegue falar. Se é com uma, com duas, com 100, aí é uma análise que você consegue fazer. E aí, assim, você vai perceber que o segmento que você quer atuar, ele não é tão pequeno como parece ser. Porque eu acho que o principal medo de quem não quer segmentar é achar que é pequeno demais esse segmento e que ele está perdendo oportunidade. E aí, quando você faz esse exercício,
você começa a perceber que não é pequeno demais, que é um universo ali que você consegue explorar aquilo ali muito bem, né? É verdade. Ó, até colocando um exemplo prático disso, né? Quando a gente não era nichado, a gente patinava ali de sempre 80, 90 clientes no máximo. Quando a gente fez de fato esse processo de clusterização, em menos de 2 anos a gente saiu de 80 clientes para 600 clientes na nossa base de clientes ativos. 2 fatores novamente. Fazer o trabalho de comunicação com o seu mercado, criar um programa de indicação ativa, e aí quando você está nichado, isso se torna algo que você vai conseguir identificar melhor, porque eu e você somos contadores e temos uma rede de relacionamento de contadores. Quando a gente está falando de ferramentas adequadas para o nosso dia a dia, a gente troca informações e faz o quê? Indica ferramentas que a gente sabe que me ajuda, pode te ajudar também. Isso vai acontecer com o publicitário também. Quando ele tem do outro lado um contador que ajuda ele, que fez ele ter uma dinâmica melhor, que fez ele atingir resultados melhores, ele tem a rede de relacionamento dele. E através dessa rede de relacionamento dele, a gente vai criar um programa de indicação ativa para que a gente consiga crescer dentro desse mercado. Ele participa de grupos de WhatsApp com diversos publicitários, ele participa de eventos publicitários, ele participa de mentorias publicitárias e você precisa estar dentro desse mercado, inserido dentro desse contexto, né? Hoje, dia 4 de dezembro, mês passado, a gente estava no evento da RD Summit com o nosso stand lá, participando de um evento publicitário. Dentro desse ano, nós participamos também do PXPE, um evento da Partners, onde a gente faz um processo de mentoria, entendendo o mercado publicitário, entendendo a dor deles. O programa de indicação ativa, ele funciona muito bem e hoje é o nosso principal canal de vendas. Mas, além disso, a gente também tem o nosso SDR trabalhando de contatos constantes com uma lista de agências de publicidade. E a gente tem um grande fator, que é a nossa isca de tubarão. A gente consegue, de fato, ter uma redução de carga tributária para esse cliente e agência de publicidade. E a gente tem tanta certeza disso que eu ofereço esse diagnóstico tributário para esse cliente de uma forma completamente gratuita. A gente vai preparar o trabalho, a gente vai fazer essa reunião e eu vou entregar o relatório para ele com o benefício de redução. E ele pode fazer com o contador atual dele. Mas se o contador atual dele soubesse fazer, ele já teria feito há bastante tempo. E em um momento ou outro ele vai voltar a fazer contato com a gente para que a gente possa aplicar o trabalho que a gente executou para ele. Então aí está o poder do nicho, exatamente de você entender um pouco mais sobre o tamanho do seu mercado, criar canais diferentes para você conseguir atacar e você de fato vai ter um crescimento fora da curva. E aí está o poder, porque imagina você fazendo isso, uma isca de tubarão, gostei desse termo também que você usou, de um plano tributário para publicitário. E você tem que fazer isso para vários nichos diferentes. Vai ser isca de sardinha. Vai ser isca de sardinha, entendeu? Então, o poder de comunicação é muito grande. Você tem ganho operacional, você consegue criar uma isca de fato de grande relevância quando você trabalha de forma bem nichada, assim. O seu cliente, o seu prospect ali, o lead que está conversando com o seu departamento comercial ali, ele consegue enxergar muito mais autoridade. Poxa, esse cara sabe falar do meu segmento. Esse contador, ele conhece aqui dos trejeitos aqui do meu segmento. E as coisas acabam ficando muito mais fácil. E essa questão que você falou do programa de indicação, cara, normalmente, igual, temos escritórios de contabilidade, a gente estava num evento recente, a gente se encontrou no evento da BS, encontrei o Fernando, não foi você? Você estava no da BS também? Tava. Tava, né? Naquele dia eu falei mais com o Fernando. Só contador lá. Do mesmo jeito, cara, tem uns eventos do publicitário que só tem publicitário lá, eles se falam. Eles têm um grupo de WhatsApp deles lá, que só tem publicitário. Exato. E que tá lá. E os caras vão perguntar nesse grupo lá, cara, tem um contador, tem um cara que cuida do financeiro, que faz a abertura de empresa, que faz as coisas lá.
Uma dica até que eu deixo para os contadores ou você que está no seu segmento, procure saber dos eventos que os seus clientes participem. E que tal se você fizer o convite, você comprar o ingresso desse evento para o seu cliente? E além disso, você comprar para você também e acompanhar o seu cliente nesse evento. Imagina que durante esse evento, ele com certeza vai conhecer pessoas que fazem parte do network dele e você vai estar ao lado dele com ele te apresentando como contador dele. Cara, o simples fato de você estar andando, querendo conhecer sobre o processo dele, querer estar inserido nesses eventos, você já vai se diferenciar de muitas pessoas. Show de bola, show de bola. Robson, como que você vê o futuro do mercado de contabilidade? Boa. Essa é uma pergunta excelente, porque primeiro eu vejo a contabilidade se transformando de fato cada vez mais em relacionamentos. A gente sabe que durante toda a nossa trajetória aí do mundo contábil, ela é mais uma ciência social, de fato. Só que a gente tratou muito tempo isso, mais considerando como entregáveis aí para o governo ou ajudando os clientes de uma forma muito mais financeira em busca de resultados, e esse é o nosso viés. Mas quando a gente fala de sucesso do cliente, de você de fato estar do lado criando relacionamentos, isso de fato muda o jogo. E até complementando isso, ainda com o programa de indicação ativa. Imagina que quando a gente entrega ali um benefício para o cliente, quando a gente tem um programa de indicação ativa, você tem várias possibilidades de fazer isso. O que a gente faz hoje? A gente entrega um cartão de crédito com a nossa identidade visual na mão desse cliente. E a gente, quando faz o depósito da recompensa dele em relação à indicação, a gente transfere nesse cartão de crédito. Inconscientemente, ele está fazendo a divulgação da nossa empresa a cada vez que ele usa. Ele pode comprar um presente ali para a esposa, para o esposo, ele vai tomar um café da manhã, pedir um almoço ali para ele, para algum funcionário, e ele vai estar divulgando a nossa marca de uma forma completamente inconsciente. Então, isso é ter essa mentalidade disruptiva em relação à contabilidade. E o que eu vejo da contabilidade para o futuro é realmente trabalhar cada vez mais com inteligência artificial para ajudar a gente no dia a dia. Hoje, eu sou um baita curioso sobre isso, né? Então, eu tento fazer todos os nossos processos através de inteligência artificial. Eu uso algumas ferramentas como NHN, Make, para poder, de fato, construir algumas automações através da inteligência artificial. Fiz alguns testes, inclusive, fazendo publicação no meu LinkedIn todos os dias de uma forma completamente autônoma, só dando os tópicos, e aí o próprio ChatGPT constrói, ele mesmo publica através dessa ferramenta. Outro dia fiz o teste para deixar o meu WhatsApp pessoal dando resposta automática, e aí isso daí não funciona muito bem, porque daí você tem grupo de vizinho, grupo de vendas ali que você participa, e o ChatGPT começa a responder tudo, querendo vender trabalho também. Mas você tem muito disso, muito ainda a explorar sobre esse mercado de inteligência artificial para aprimorar o nosso trabalho, para deixar isso mais automatizado. O que a gente tem construído agora, criando o nosso processo de onboard completamente através de inteligência artificial. Boa. Falando sobre inteligência artificial, eu também sou um entusiasta desse mercado. A gente, cara, tá moldando muito o nosso escritório para essa finalidade. E eu vi recentemente uma entrevista do CEO do ChatGPT. E ele falou o seguinte, que nos próximos anos nós teremos a primeira pessoa unicórnio. Uma empresa unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão. Ela já está incubada, né? É uma empresa que vale $1 bilhão. Mas nos próximos anos nós teremos a pessoa unicórnio. Ou seja, é uma pessoa que ela vai ter um negócio sozinha, sem funcionários, que vai valer $1 bilhão. Você já imaginou isso? É isso. Cara, sozinho, você não contratou ninguém. A única coisa que você fez foi criar agente de inteligência artificial ali, criar todo o processo do seu negócio com IA, com robô. E esse negócio valer $1 bilhão? É surreal. Esse processo já tá incubado, né? Já. Vai então, acontecer. É questão de tempo só. É questão de tempo para acontecer de fato. E é isso. Quem não tiver
se atualizando em relação à inteligência artificial, seja por curiosidade ou sobre aplicabilidade, Perde mercado. vai perder mercado. Então, a contabilidade ela está se transformando. Para quem acha que a contabilidade vai acabar por conta da inteligência artificial, a contabilidade já teria acabado há muito tempo atrás por N motivos. 20 anos o pessoal falava isso, né? O contador vai acabar. Eu até brinco, né? Outro dia eu cheguei em casa, meu filho estava jogando Minecraft. Aí ele vira para mim e fala assim, papai, o que o contador faz? Eu falo, não, o contador faz isso, aquilo, controla estoque, dá informações pro empreendedor e etc. Falar assim, meu jogo também faz isso, controla estoque, dá informações, e aí, né? Eu preciso mesmo, será que não tem um sistema que faça tudo isso daí? Eu falo assim, tem, mas se o contador não estiver ali do lado do empresário para poder fazer a leitura da forma correta, criar o relacionamento, cara, pode ter o sistema que for. Essa semana eu estava falando com um cliente meu sobre atendimento. Aquele papo que a gente estava tendo aqui agora. Pô, qual que é o sistema de atendimento? Contabilidade. Ele tem um contrato comigo de contabilidade. Eu tenho que fazer a contabilidade dele. E a gente estava falando sobre qual a melhor forma dele e a ferramenta que ele pode utilizar para atender melhor os clientes dele. Não está no meu contrato que eu tenho que fazer isso com ele. Sim. Mas é assim que ele vai, que a gente vai construir um relacionamento de, cara, o jogo da contabilidade é o LTV. É quanto que esse cara fica com você. Exato. Até ele morrer, enterrar até o túmulo. Aí ele tem que ser seu cliente. E é assim que você queria atender o cara de fato no que ele está precisando naquele momento. Eu entendo que o contador hoje ele precisa ser o principal parceiro estratégico dos seus clientes. E quando você é nichado, isso fica mais fácil. Porque você tem mais autoridade para falar sobre aquele determinado segmento. É verdade. A gente participa de alguns programas juntos aí, né? Tanto do nossa network de relacionamento, e a gente tem assuntos incomuns ali nas rodas, né? Tipo, recrutamento e seleção é uma dor, experiência do cliente, como causar essa boa experiência, criar um time de sucesso do cliente é uma dor, como criar um programa eficaz, um programa de indicação ativa eficaz. Automação de processos. Automação de processo. Como você estruturar um time de vendas que consiga, de fato, escalar seu negócio. E aí, quando a gente pega todos esses itens, e a gente também participa ali do processo do G4 Skills, G4 Scales, e a gente tem essas rodas de negócio. Os assuntos são exatamente iguais. Ou seja, as dores que a gente tem no nosso mercado de contabilidade é a dor de todo empresário. Se a gente consegue resolver a nossa, a gente consegue ajudar qualquer pessoa. E aí, de novo, fazendo parte ali dos processos de mentoria, de dono de agência de publicidade, sentar numa mesa com várias pessoas que estão buscando todos esses processos, cara, o que eu consegui fazer, eu consigo ajudar ele, saindo completamente fora da caixa da contabilidade. Vou ajudar o publicitário, o dono de agência de publicidade, a criar um programa de indicação ativa e eficaz para ele. Porque eu fiz isso, deu certo, vai dar certo para ele também. Por que o dono de agência de publicidade não estanca a operação dele com um cara criativo, o designer, e bota alguém específico de atendimento, de relacionamento com esse cliente? Se deu certo para mim, vai dar certo para ele também. Por que ele não cria um processo de escala no negócio comercial dele para que, de fato, ele não tenha o envolvimento dele como dono de agência de publicidade fazendo multifunções? Deixe de ser uma urgência, deixe de ser um empreendedor executor para você se tornar um CEO da sua operação e depois para você se tornar um investidor, para você se tornar, de fato, um empreendedor que vê o seu negócio fora dele. Então, acho que isso diz muito sobre esse lance de como visualizar a contabilidade do futuro, como visualizar, inclusive, os outros mercados. Porque quando a gente fala de inteligência artificial para o nosso mercado, a gente está falando para o mercado publicitário, para o mercado de e-commerce. Esse é o jogo de agora. Muito bom. Cara, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Cara, 1 hora tá muito pouco esse tema aqui. A gente está chegando perto aqui já dessa hora aqui, mas como a gente participa como você falou, né? A gente participa de alguns
eventos, de algumas comunidades que já é muito consolidado, a gente já se encontrou em diversos outros lugares aqui, sempre buscando conhecimento, aprendizado, coisas para a gente aplicar nos nossos negócios, a gente tem papo aqui para falar o dia inteiro, eu acho. O dia inteiro. E o bom que é isso, né? É descontraído. É muito natural, né? Tem muito assunto para a gente discutir, então passou rápido, nem senti que já deu 1 hora aí de bate-papo. É isso. E, cara, queria que você deixasse aí as considerações finais aí para quem ainda tem essa dúvida, tem esse receio de, cara, não sei se eu vou nichar, não sei se eu atendo todo mundo, eu vou perder dinheiro. Então, se ainda tem esse ponto a ser esclarecido aí, como que as pessoas te encontram na internet, como que as pessoas encontram no Smart Solve, de repente tem os publicitários aqui nos procurando, nos assistindo aqui também. Cara, se chega um publicitário hoje lá no escritório e fala assim, cara, tem um cara bom aqui para te falar, acho que ele vai te ajudar mais do que eu. E o Robson vai atender esse cara, porque a gente tem que ficar... Antes de ganhar o dinheiro, a gente tem que se preocupar muito com se isso vai estar fazendo sentido para o nosso cliente. E a gente tem isso bem nítido assim, para a gente. E eu tenho certeza que esse cliente vai agradecer depois por essa recomendação. Então, como que as pessoas te encontram na internet, depois das suas considerações finais, e como que as pessoas encontram a Smart Solve também? Maravilha. Primeiro, agradecer novamente o convite. Foi um enorme prazer estar aqui, batendo esse papo, super descontraído e de alta qualidade, assim como todos os outros 45 episódios da Via Contax nesse 1 ano de trajetória de vocês. Parabéns aí pelo trabalho de fato. Eu sou um super fã do seu trabalho, de todas as conquistas que eu acompanho aí do seu dia a dia. Feliz por dividir pódio contigo. Boa, muito obrigado. Para quem quiser me acompanhar, para você que é publicitário, que precisa agora, nesse momento, entender um pouco mais sobre a linha do seu negócio. Se você quer, de fato, ter uma redução na sua carga tributária, mexendo na última linha do seu DRE, colocando dinheiro no bolso, você vai agora acessar Contador dos Publicitários e acompanhar mais sobre o nosso trabalho. E também vai acompanhar todos os nossos especialistas da Smart Solve através do @SmartSolveAuditoria. Vai ser um grande prazer poder te ajudar a alavancar seus negócios. E estamos exatamente no momento ideal para isso, porque 2025 vai chegar e se você tiver um bom planejamento tributário, 2025 vai ser de grande sucesso. E talvez você não precise nem mexer com as suas vendas, porque através dessa redução tributária, a gente tem um planejamento de pequenos negócios ter uma redução anual de no mínimo 60 a 200 mil reais anuais. Então, eu consigo te dar, através do meu contato ali do Instagram, um diagnóstico tributário gratuito para que você possa vir fazer negócio com a gente. E você, contador, que está precisando identificar oportunidades de nichar, usa esse exemplo aqui nosso case da Smart Solve, para que você consiga fazer essa identificação da sua clusterização da sua carteira, de você identificar qual é a sua expertise, em que você consegue ajudar o seu cliente da melhor forma. Use isso a seu favor. Seja intencional. Use a sua brand pessoal, a sua comunicação como principal poder de persuasão com o seu cliente. E eu tenho certeza que isso vai ser de uma eficiência enorme para o seu negócio e você também vai crescer muito em 2025. Agradeço novamente a participação e espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque para mim foi um enorme prazer. Para mim também, Robson. Mais uma vez, muito obrigado. Todos esses contatos que o Robson acabou de comentar aqui com você está aqui na descrição desse vídeo. Só clicar aqui e você vai encontrá-lo muito facilmente. Não se esqueça de curtir esse episódio aqui, de se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo os episódios aqui e não está se inscrevendo no nosso canal. Então se inscreve aí para que todos os episódios cheguem até você. Tem muito episódio muito bom aqui, daqui para frente e dos para trás, porque a gente já gravou 40, esse aqui é o 46, eu acho. Tem muita coisa boa aqui para trás. Então se inscreva no nosso canal, deixa aqui embaixo seus comentários, o que você achou, qual foi o principal insight que você tirou e que vai levar para dentro da sua empresa, que vai levar para dentro do seu negócio. Não se esqueça, manda esse episódio aqui para aquele seu grupo de empresários, para o grupo da sua família, divulga isso daqui, porque isso daqui é um conteúdo muito
rico. E é só encaminhar, não tem dificuldade nenhuma. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Um prazer ter você aqui e eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.